Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tem uma mãozinha ali, podem clicar, podem abrir o microfone e perguntar, né? Fiquem à vontade, para que a gente estabeleça essa nossa escola aqui. São 12 semanas, são 12 lições, elas são fundamentais para que a gente se estruture como igreja. É um processo, assim, que a gente não está forçando ninguém, mas a gente entende que é muito importante para a nossa jornada nesse discipulado, nós avançarmos e entendermos, né, essas lições, tá? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, por esta noite, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, juntamente com os irmãos, mesmo que de uma forma virtual. Eu te agradeço pela vida de cada um. Te agradeço, Senhor, por cada família que faz parte desta igreja. Sou grato a Ti, Senhor, por aquilo que estamos fazendo para Ti, e sei que, Senhor, Tu estás, Senhor, nos acompanhando e nos abençoando. Pai, queremos a Tua direção, queremos estar no centro da Tua vontade em tudo que nós realizarmos. E esta escola, nós cremos, Pai, que ela atende a Tua palavra quando diz que nós estaremos discipulando uns aos outros, edificando uns aos outros, buscando a maturidade espiritual, para que cada um dos Teus filhos esteja pronto para o Teu ministério, para a Tua obra e para alcançar a maturidade espiritual. Senhor, nos abra o entendimento nesta noite e que os nossos corações estejam voltados para a Tua palavra, que nós possamos ser moldados pela Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, onde eu vou apresentar aquele material que eu compartilhei lá no grupo, tá? Deixa eu ajustar aqui. Vai aparecer aí. Tá? Então, nossa primeira aula da Escola de Fundamentos. A gente chama de ponto de partida cada uma das 12 lições aqui, porque justamente nós entendemos que é só o começo de uma jornada. Eu costumo sempre dizer que o discipulado não é um curso, não são encontros que definem, que dizem que nós somos discípulos. É uma jornada, e eu creio que essa jornada é para a vida inteira. Eu creio que enquanto nós caminharmos com Cristo, nós estaremos na busca de uma semelhança cada vez maior com Ele, e de uma intimidade cada vez maior com Ele. Então, por isso, nós chamamos de ponto de partida, tá? Então, são 12 encontros, 12 segundas-feiras. Começamos aí, né, com um grupo de assuntos que nós entendemos ser relevantes para esse entendimento, para esse primeiro momento. Todos eles são relevantes. E nós vamos avançar nesses assuntos de uma forma bem tranquila, bem transparente, bem objetiva e clara. Vocês vão perceber que todo o material é muito claro, né? E eu quero começar lembrando de um material que a gente utiliza lá no Integra, e são 2 assuntos, né? 2 slides que a gente costuma falar do que é a igreja. Primeiro, né? Quem é a palavra da vida? Nós precisamos lembrar isso, e eu tenho dito para os irmãos, principalmente pessoas que estão mais próximas ali, liderando, que todas as nossas ações, elas precisam agora perpassar por 2 grupos. Todos os ministérios, todas as atividades que nós exercermos, elas precisam olhar para 2 grupos, para as pessoas de dentro e para as pessoas de fora. Quando a gente trabalha de forma muito isolada, o meu ministério, o ministério do fulano, o ministério do ciclano, a gente acaba criando muitas vezes o que a gente chama de silos. Ou seja, eu trabalho numa vertical e me preocupo com o meu trabalho. Não me preocupo se, no processo inteiro, a igreja está atingindo os seus propósitos, os seus objetivos. E isso acaba gerando muitas coisas que, ao longo do tempo, eles minam a comunidade, né? Rivalidade, concorrência, individualismo. Isso não é uma comunidade, isso não é um corpo. O corpo, ele converge, né? A comunidade converge. Então, o conceito de igreja, ele não é um conceito hierárquico, ele não é um conceito de uma estrutura organizacional, ele não é um conceito de departamentos, ele é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo.
E esse organismo vivo, ele se cuida, ele se protege, assim como o corpo, né? Paulo foi muito assertivo em usar o exemplo do corpo, porque o nosso corpo é assim, né? Se há um membro doente, se há um órgão doente, o que o corpo faz? O corpo trabalha para, né, curar, para agir, para enviar, né, para restaurar as células, para criar anticorpos, e o corpo funciona assim. Então, quando nós falamos que nós somos uma comunidade da fé, né, que nós temos um propósito. Nós não nos reunimos para outra coisa a não ser professar a fé em Cristo e na sua obra. Então, a essência da igreja, eu sempre digo isso, nós precisamos sempre entender que a nossa principal função é proclamar o evangelho. Então, nós podemos fazer de tudo, mas se nós não proclamarmos o evangelho, nós não fazemos nada, porque a mensagem do evangelho é a essência, né? É a principal atividade da igreja, proclamar o evangelho. Então, nós podemos agir em todas as áreas sociais, em todas as esferas, mas se nós não proclamarmos o evangelho, nós não agimos como igreja. Então, a comunidade da fé é uma comunidade com propósito. Fé na pessoa e na obra de quem? Daquela pessoa ao qual nós exaltamos, ao qual a igreja precisa ser apaixonada. Ou seja, nós precisamos respirar Jesus, falar de Jesus, viver Jesus. E não estou falando aqui de um ativismo. Não estou dizendo que vocês precisam se envolver de segunda a segunda. Estou dizendo para que nós possamos vivenciar esse evangelho de segunda a segunda. É isso que nos caracteriza como discípulos de Jesus. Tá? Vivenciar o evangelho como? De uma forma prática e simples. Prática e simples de acordo com o que ele é. Sem mistura, sem adicionar qualquer coisa, sem inventar coisas que acabam trazendo um jugo pesado sobre as pessoas. Então, quanto menos estrutura, quanto menos hierarquia, quanto mais enxuto for esse processo e quanto mais olho no olho nós tivermos, mais fácil de viver um evangelho prático e simples, porque essa é a essência. Nós somos chamados para viver o evangelho, né? Marcos 1,15, Jesus vai dizer, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, a função é arrepender-se dos pecados e crer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E aí, somos corpo de Cristo. Tá? Nunca podemos esquecer disso. Por que uma igreja se perde muitas vezes? Porque ela esquece o básico, né? Corpo de Cristo. No corpo, em sã consciência, ninguém se mutila, ninguém se fere, ninguém se machuca, né? Ninguém arranca a mão. Então, quando um corpo faz isso, é porque ele está doente. Então, o corpo de Cristo é assim, nós não nos machucamos, nós não nos maltratamos, nós não arrancamos um pedaço de nós mesmos, tá? E é por intermédio do discipulado que a gente vai criar essa cultura. Discipulado, relacionamento, né? Somente assim, né? Eu tenho muita clareza de que é na persistência, né? É persistir, é abaixar a cabeça, persistir e fazer. Somente assim é que nós vamos chegar no modelo de igreja. E o modelo de igreja não é aquele modelo institucional, né? Denominacional. Olha, a palavra da vida está presente em vários estados do Brasil. Não. O modelo que Cristo quer e que eu entendo, e acredito que a maioria que entende também, e esse é o caminho, nós vamos nos conduzir dessa forma a entender, é justamente isso, que nós somos um organismo vivo, e muito mais do que institucional, nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro, a igreja invisível de Cristo, que faz parte de uma grande igreja, composta por crentes salvos em Jesus, em todas as eras, né, de várias denominações, porque o evangelho não se limita a uma placa de igreja. Na verdade, se nós olharmos para a Bíblia, nem templo os discípulos, os apóstolos foram instruídos a criar, né? Esse modelo templista que nós temos, ele vem dos gregos. Eram os gregos que criavam
né? Templos para Diana, templo para cada deus, né? É claro que o templo de Salomão, se alguém perguntar, ele foi digamos assim, um avanço em relação ao tabernáculo, como eu falei ontem, né? Então, o discipulado gera isso, o relacionamento gera isso. Para quê? Para que nós possamos manifestar o reino de Deus como comunidade. É esse o propósito, né? Então, a missão, e aí a gente já entra para a questão do discipulado, a missão da igreja qual é? Trazer as pessoas para Cristo. Então, de novo, como eu falei, todos os departamentos que existem, e alguns que ainda não existem, mas existirão, o foco é fazer com que as pessoas de fora conheçam a Cristo, venham para essa família, se tornem membros desta família, e aí nós não definimos nenhum critério que segregue. O critério para pertencer a essa família é reconhecer Jesus como Senhor e se converter, né? Esse é o critério, né? Nascer de novo. Mas a gente não estabelece posição social, distinção de nada, porque todos são membros dessa família, tá? Então, e depois delas pertencentes a essa família, desenvolver, deixa eu ver se eu consigo criar um laser aqui no meu slide, só um minutinho, aí fica mais fácil de... deixa eu ver aqui, um minuto aí, aqui, ó. Desenvolver nelas a maturidade. Então, nós precisamos nos caminhar para quê? Para a maturidade. É esse o propósito como igreja. Por isso que nós nos discipulamos, para que nós possamos desenvolver em cada um a maturidade espiritual. Paulo vai dizer em Efésios 4, né? Para que ninguém seja levado por qualquer vento de doutrina, como uma criança, que uma hora está aqui, outra hora está lá, uma hora crê nisso, outra hora crê naquilo. Então, crianças são levadas por qualquer vento de doutrina. Adultos maduros em Cristo, eles estão firmados, eles estão enraizados, eles não creem em qualquer coisa que aparece. E aí, desenvolvendo o quê? O caráter de Jesus, a semelhança de Jesus, e treiná-las para o ministério da igreja. Então, todos nós precisamos entender isso. É claro que alguém pode perguntar, pastor, mas eu não tenho, sei lá, não sou extrovertido, não tenho coragem, não quero, né, estar em evidência, alguma coisa, mas nós precisamos nos achar dentro da igreja. Nós precisamos nos encontrar, porque uma palavra que nós precisamos compreender em relação ao evangelho, de tantas palavras que podemos falar sobre o evangelho, é o servir. Né? Então, nós precisamos servir uns aos outros. E servir uns aos outros não significa apenas estar em evidência. Servir uns aos outros, ele acontece quando você pega uma cadeira para alguém, ele acontece quando, né, quinta-feira, por exemplo, quando nós chegamos para a reunião do presbitério, tinha um grupo de irmãs limpando a igreja, ele acontece assim, ele acontece quando as irmãs estão lá na cozinha preparando o pão e o suco para a ceia, isso é servir. Né? Quando alguém faz qualquer ato de bondade que não necessariamente está vinculado a um departamento, vinculado a uma atividade formal da igreja, porque nós fomos chamados para servir. Então tem muita gente que serve que nem aparece, que não está em evidência. E aí o valor desta atividade é tanto quanto aquele que está em evidência, ou seja, não tem diferenciação. Todos fazem parte do corpo. Imagina se um órgão que está oculto, que não aparece, falha, deixa de trabalhar, né? O quão ruim isso é para o corpo, né? O quão prejudicial isso é para o corpo. Então, nós estamos aqui justamente com esse propósito, né? De nos prepararmos para o ministério da igreja e para a missão de vida no mundo, para que nós sejamos o quê? Sal da terra, luz do mundo, para que sejamos testemunhas de Jesus e glorifiquemos Deus desta forma, tá? E aí a gente entra no primeiro tema, né, da nossa escola de fundamentos, que é realmente o discipulado. E aí eu usei esse slide aqui esses dias numa mensagem de domingo, né, e ele não fazia parte da primeira turma, mas eu achei ele tão importante, porque justamente de um livro aí, de um evento que nós fomos aí, acho que foi
em abril, em São Leopoldo. É um evento, um movimento de igrejas aí em implantação. Até na última ceia, na ceia de abril, o rapaz esteve aí, esteve nos entrevistando, fez algumas fotos, fez uma filmagem na ceia aí, e nós ganhamos um livro lá, né? Estava eu, pastor Tiago, Guilherme, o Felipe não pôde ir, porque estava em treinamento aqui com o pessoal da música, né, da mesa, e aí tinha uma tabela lá no livro que dizia bem assim, quais são os tipos de evangelho que nós temos hoje no mundo, né? Tem o evangelho que é aquele, né, receba o perdão, que ele acaba tornando uma pessoa, né, uma passividade santificada, ou seja, seguir a Cristo é opcional, é aquele de, olha, receba Jesus no seu coração, aceite Jesus, né? E aí nós vamos criando uma série de falsos discípulos de Jesus. Certamente, né, pelo menos por onde eu passei, eu via muito isso, né, de pregadores contarem, olha, hoje 20 almas aceitaram a Jesus porque as pessoas levantaram a mão num apelo. Mas quantas destas pessoas realmente viraram discípulos de Jesus? Quantas dessas pessoas que levantaram a mão, né, dizendo que aceitavam Jesus, quantas realmente viveram uma vida de discípulo? Pouquíssimas, talvez uma parcela muito ínfima, muito pequena. Então o evangelho não é só receba o perdão, né? O perdão faz parte desse processo de reconhecer Jesus. Também o evangelho não é o evangelho do social, isto é uma implicância do evangelho. É como o Tiago vai dizer, mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Né? A fé sem obras é morta. As obras são consequências, né? São implicâncias do evangelho. Então, o evangelho não se resume à ajuda dos necessitados, né? Geralmente a gente vê, e de novo, não estou aqui de forma alguma dizendo que não é importante, é super importante, né? Nós estarmos atentos, identificarmos necessidades entre o corpo, de agirmos socialmente, mas geralmente a gente vê alguém lá, olha, a igreja pegou, e eu acho isso maravilhoso, tá? A igreja pegou uma parte do dízimo e construiu uma casa para um membro, ou para as pessoas. Uau, maravilhoso, excelente. E as pessoas vão lá e dizem, isso é evangelho. Não, é excelente, mas isso não é evangelho. O evangelho não é obra social, porque obra social o ateu faz, né? Obra social aquele que não tem Cristo faz. Então, obra social as empresas fazem para bater nos seus impostos de renda, né? Pessoas perversas, pecaminosas, quando chega no final do ano, fazem obras sociais para dar uma aliviada na culpa, no peso, né? Então, obra social não é evangelho. O evangelho é a mensagem das boas novas, né? E isso acaba trazendo o quê? Dando uma acomodação cultural, né? E trazendo até algo em que a verdade é opcional. Ou seja, né, o que é verdade? Ah, não, é ajudar o próximo, é estender a mão, ok? Implicância do evangelho. Mas o evangelho não se resume a isso, né? Ou ainda o evangelho da prosperidade, né? De reivindicar os direitos, de pedir que o Senhor restitua, né? E aí é aquele poder de gerenciar Deus, de determinar Deus, de dizer para Deus o que ele tem que fazer, o que ele vai fazer, né? Ou ainda o evangelho daquele que satisfaz as suas necessidades, né? Servindo a Deus simplesmente por entender que ele pode satisfazer os meus anseios e, né, os meus clamores. Ou ainda o evangelho exclusivista, né? Que ele chama de direita, no sentido, uma presunção teológica, nós somos exclusivos, nós somos os melhores, nosso evangelho está acima de todos, né? A nossa igreja é melhor, e assim por diante, né? Sendo que, na verdade, o evangelho do reino é o evangelho do siga-me. Aquilo que eu tenho dito, né? Que o custo do discipulado é seguir a Jesus. É uma renúncia. É um processo de negar-se a si mesmo. Esse é o evangelho que vai mostrar que realmente nós desejamos aprender a viver como Jesus viveu, né? Então tem uma frase muito interessante, né, em relação a caminhar.
uma direção de discípulo. Se um homem marcha com um passo diferente dos de seus companheiros, é porque ele está ouvindo um outro tambor. Imagine um exército ali, né, marchando ao som de um tambor. E se alguém está marchando num passo diferente, tem algum problema. Por que ele está marchando num passo diferente? Discípulos precisam marchar no mesmo passo. Por quê? Porque discípulos seguem a Cristo. E discípulos não são discípulos de homens. É claro que nós podemos imitar, Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, mas Paulo não tinha discípulo, né? Paulo não fazia discípulo para ele mesmo, por mais que ele discipulasse. Os discípulos eram para Jesus, o modelo a ser copiado era Jesus. Embora Paulo também fosse um modelo, porque ele copiava Jesus, mas o foco era se espelhar em Cristo, ter Cristo como modelo e ser seguidor de Cristo. Tá? Então, o discipulado não é para nós formarmos discípulos para nós mesmos. Ok? Então, olha, talvez a gente, né, na nossa jornada, tenha aprendido isso, os discípulos são meus, não é teu, né? Eu já ouvi isso, né, de pessoas dizendo, não, olha, eu suei sangue pelo meu discípulo, ele tem que ficar comigo, coisas desse tipo. Então, os discípulos são de Jesus. Os discípulos não são nossos. As pessoas vão vir, talvez vão sair, e a gente tem que ter essa consciência de que conosco ou em outra igreja, o que importa é que ela siga Jesus. O que importa é que ela viva o evangelho de Jesus. O que importa não é a placa A, B ou C. Placas, muitas vezes, nascem nos corações dos homens. Né? Alguém diz, Deus, né, Deus me instruiu a dar o nome nessa placa, coisa parecida. Placas são desejos dos homens e muitas vezes são segmentações porque os homens diferem de tantas coisas. Né? Um consagra pastor, o outro não, um tem apóstolo, o outro não, um batiza criança, o outro não, um dá ceia todo domingo e o outro não, um fala dízimo, o outro não fala, um tem primícia, outro não, essas coisas vão dividindo. Quando que, na verdade, o que deveria haver uma clareza era em relação à doutrina. Então, muitas vezes, né, a gente vê, nós não ordenamos mulheres como pastoras, então não consideramos ninguém como pastora de outras igrejas, mas daí estamos aceitando coisas que são fundamentais e que estão sendo distorcidas. E muitas vezes, questões como essa, consagra pastor ou não consagra pastora, né, são questões secundárias, mas quando nós colocamos como primárias, acaba se criando diversos segmentos, diversas denominações, e isso é o que acaba gerando a quantidade de igrejas que nós temos, né? Então, o objetivo da classe hoje aqui, voltando para o tema, é ajudar os membros desta família a seguir a Jesus. Então, primeiro ponto. Né? E aí, o texto de Mateus 28, 18, né, que é o princípio básico do discipulado. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos não é uma tarefa do pastor. Apenas. Fazer discípulos é para todos. A ordem aqui você não vai encontrar em Mateus 28, 18, em nenhuma versão da Bíblia, Jesus dizendo, não, olha, são os pastores. É porque Jesus nem aborda isso, né? Esse tema eclesiástico vai aparecer nas cartas de Paulo, né? E nas epístolas gerais. Então, esse tema, a única coisa que Jesus fala sobre a igreja é justamente que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele e que ele edificaria a sua igreja. No demais, aqui ele está falando para todos nós. Então, ir de fazer discípulos é uma tarefa de todo crente, de todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que reconhece Jesus como seu Senhor, todo aquele que aceita e entende que Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou, e é por ele que passa a salvação, que não há outro nome pelo intermédio da qual nós podemos ser salvos. Então, o discipulado, fazer discípulos, é para todos.
tá? É uma tarefa de todos. O mandamento do Senhor para nós é ir e fazer discípulos. É claro que talvez alguns discipularão mais de perto, em questões mais teológicas, bíblicas, disciplinares, mas todos são chamados para esta tarefa. Ela não é uma tarefa exclusiva de obreiros, ela não é uma tarefa exclusiva de quem foi ordenado, é uma tarefa de todos. Às vezes eu fico olhando assim, eu não sei o que fazer, não sei para que Jesus me chamou. Espera um pouquinho. Jesus nos chamou para fazer discípulos. Esse é o ponto, essa é a premissa, ponto básico. Nós fomos chamados para fazer discípulos. A estrutura organizacional da igreja, tudo isso são questões importantes, mas não prioritárias nesse chamado. Por quê? Nosso chamado prioritário é fazer discípulos. Tá? Então, as outras coisas periféricas que nós fazemos podem contribuir para o discipulado, devem contribuir para o discipulado. Porque se elas não contribuem para o discipulado, se elas não contribuem para a exaltação e a glória de Deus, talvez nós estejamos gastando energia e foco em coisas que muitas vezes acabam não discipulando e não aproximando as pessoas de Deus. Tá? Então, isto não é um dom, é um mandamento. E todos que creem em Jesus não têm outra opção a não ser obedecer. Então, quando a gente fala em obedecer os mandamentos do Senhor, eles são claros. Às vezes é nós que deixamos esses mandamentos de lado. Obedecer a palavra. Jesus falou, João 8,31, aquele que guardar a sua palavra é discípulo de verdade. Mas guardar a palavra é cumprir os mandamentos. E o discipular, fazer discípulos, é um dos mandamentos. Então, nós precisamos discipular pessoas, precisamos gerar discípulos, precisamos trazer pessoas para Cristo. Então, nós não temos opção, se não obedecer, tá? Então, algumas definições para ter mais clareza, que talvez sejam necessárias, talvez alguém esteja olhando, poxa, isso é muito básico, mas a gente precisa aplainar, né, os conhecimentos aqui, no sentido de que talvez muitos tenham um conhecimento mais aprofundado, outros não, e outros até mesmo um conhecimento distorcido daquilo que realmente é um discipulado. Então ele não é um programa, ele não é um conjunto de atividades, ele é o ato de seguir a Jesus e ajudar alguém a seguir a Jesus. Então isso é discipulado. É quando eu sigo. É claro que não é uma jornada tão simples no sentido de, da noite para o dia, nós dissermos que somos discípulos de Jesus. Porque é um processo, né? Um processo de conhecimento dos mandamentos, um processo de conhecimento do evangelho, um processo de trabalhar internamente a nossa vida, né? De abrirmos mãos, de deixarmos que a palavra vá limpando, purificando, tirando as impurezas, ajustando de acordo com aquilo que Paulo fala no que é o andar no Espírito, ou seja, gerar fruto do Espírito. Nós precisamos entender isso, tá? Então, o discipulado talvez, né, alguém entenda de uma forma muito complexa, mas o discipulado é simples, é o ato de seguir Jesus. Discipulado é o ato de seguir a Jesus. Seguir os passos de Jesus. Como ele disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é o discipulado. E também ajudar outras pessoas neste mesmo trajeto, neste mesmo caminho. Tá? Então, é o relacionamento entre um mestre e um aluno, baseado no modelo de Cristo. E o próprio termo discípulo, ele remete para esta palavra aluno. Então, Jesus era chamado de mestre, rabi, e os seus discípulos eram seus alunos. Então, é um relacionamento, discipulado, um relacionamento entre mestre e um aluno. Alguém que foi discipulado e já tem a capacidade de discipular e vai, então, capacitar outras pessoas, né? Treinar outros para que também esses outros
sejam também discipuladores. Então, é um processo contínuo, cíclico, que não tem fim. Isso é o evangelho. Então, alguém pode dizer, poxa, né? Ouvimos o evangelho de novo, mas é o que nós precisamos ouvir diariamente. Então, voltar para o evangelho, deixar que o evangelho trabalhe, porque nossa natureza carnal, caída, ela sempre vai se inclinar para o lado oposto. Paulo diz, né? É uma batalha, uma luta entre carne e espírito. Então, constantemente nós estaremos travando esta batalha e somente o discipulado contínuo é que vai permitir que nós nos afastemos cada vez mais desta vida carnal, tá? Então, ainda falando sobre o conceito de discipulado, é conformar a sua vida com o propósito de Deus, tá? Como também se encaixar na vida da igreja. As pessoas dizem, eu não preciso de uma igreja para buscar a Deus. De fato, não precisa da igreja para buscar a Deus. Mas para ser igreja, você precisa da igreja. Você precisa dos irmãos. Você precisa de uma comunidade que professa Jesus. Tá? Então, ninguém pode ser igreja sozinho. Então, a ideia do discipulado é para quê? Para que a minha vida esteja conformada conforme o propósito de Deus, que é que eu viva conforme a sua palavra. Então, o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos obedientes à sua palavra. As pessoas ficam, qual é o propósito de Deus para a minha vida? É único, que você cumpra a palavra de Deus, que você viva a palavra de Deus. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. O que vem depois são implicâncias desta jornada de caminhar com Jesus. Qual é o meu propósito? Viver a palavra. Tá? E se encaixar na vida da igreja. Então, por que a gente fala de vida da igreja? De novo, porque a igreja é um organismo vivo. Tá? Nós precisamos desenvolver isso como igreja. Somos um organismo vivo. Tá? E precisamos se encaixar. É um problema quando a gente se sente um peixe fora d'água, né? Olha, eu não consigo fazer parte, eu não me encaixo, não me identifico. É um problema, porque talvez o problema seja a forma como a igreja esteja discipulando, sim, mas talvez o problema esteja em nós também, de não nos abrirmos para essa vida em comunhão, essa vida como igreja. Então é necessário, né? E aí cada um pelos seus motivos, mas nós precisamos nesse discipulado, e é um dos propósitos dessa escola, justamente nos direcionar para uma vida de encaixe nesta igreja, tá? Discipulado. Discipular é transmitir a vida de Jesus. Tá? Então, discipular é reproduzir esta vida. Tá? Então, é uma reprodução mesmo, né, em outras pessoas. Como eu discipulo alguém? Ensinando-as a guardar tudo que ele ordenou. Ele mesmo disse isso em Mateus 28. Mateus 28, 18, 19 e 20, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho dito. Então, o próprio Cristo disse isso, que o discipulado era ensinar as pessoas a guardarem o que ele tinha ordenado. Então, às vezes a gente pensa, puxa, é tão difícil discipular. Se a gente acha que é difícil discipular, talvez é porque nós não tenhamos sido bem discipulados. De novo, porque o discipulado não é um treinamento complexo, que a gente precisa de milhares de aulas. Não, o treinamento se dá no chão da vida mesmo, se dá na caminhada com Cristo mesmo. Então é ensinando a guardar. Olha, tem um preceito, tá aqui na Bíblia, ama o teu próximo. Mas eu não gosto dele, ele me feriu. Irmão, vem cá, deixa eu te mostrar. Tu tem que amar, tu tem que suportar. Pois é, beleza, então eu vou suportar. E é isso, então é ensinando a guardar, é ensinando na jornada. Então isso é discipular, né? Opa, deixa eu ver aqui.
E por que discipular? Porque a vida cristã é também a vida dedicada a discipular. Então, os discípulos discipulam. Então, todo discípulo precisa ser um discipulador. Quando a gente chega na igreja, quando vê ali alguém, um novo convertido, alguém que está começando a jornada, alguém que está se aproximando, e alguém encosta, instrui, mostra o caminho, ajuda, isso é discipular. Corrigir a pessoa, trazer um ensinamento, mostrar para ela como ela se comportar, como viver, como se conduzir em determinadas questões da vida, é discipular. Como cumprir a palavra, como viver a palavra. Daqui a pouco existem pessoas, e devem ter muitas pessoas, com dificuldade de orar, com dificuldade de ler a Bíblia, com dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo, como nós falamos ontem. Então, é necessário discipular, é necessário mostrar esse caminho. E o discipulado é um ensino no caminho, é mostrar o caminho, é ajustar, né, essa jornada junto com a pessoa. Então, nós precisamos discipular porque é uma ordem de Jesus. Né? E porque nós seguimos aquele que convoca as pessoas para que o sigam, ao convocar outras pessoas para que sigam. Então, por que a gente faz isso? Por que a gente convida as pessoas, né? Eu sempre cito esse exemplo, o judaísmo, por exemplo, ele não convertia as pessoas. Por que o judaísmo não incomodava Roma? Porque o imperador de Roma se intitulava um deus e o judaísmo não estava ali forçando ninguém a se tornar judeu. As pessoas nasciam. Né? Claro, um ou outro ali, principalmente muito antes, né? Muito antes do cativeiro babilônico, estava lá morando no meio das tribos, ele se convertia ao iavismo, se circuncidava e fazia parte, era um estrangeiro que fazia parte da nação. Mas não havia um processo ativo de conversão, coisa que o evangelho já trouxe, que é o cristianismo trouxe. Tá? Então, nós convocamos as pessoas para seguirem a Jesus. E por que a gente faz isso? Por amor e por obediência. Então, nós precisamos, se nós amamos a Jesus, nós precisamos discipular, nós precisamos convidar as pessoas. O discípulo que não tem um senso de urgência em relação a vidas que estão distantes do Senhor, ele tem uma anomalia. Talvez ele não entendeu ainda o processo de evangelização e de discipulado, porque nós precisamos, como discípulos de Jesus, estarmos em alerta e falarmos do evangelho de Jesus, convidar as pessoas para seguir a Jesus. Fazemos isso por quê? Por amor e por obediência a Jesus. E aí, o que é ser um discípulo, né? Discípulo é aquele que guarda as palavras de Jesus. Ele mesmo vai dizer em João 8,31. Se vocês guardarem as minhas palavras, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. Em uma época de fake, né? O que mais nós temos são discípulos fakes, que seguem a Jesus como a multidão seguia, pelo interesse, pela necessidade, pela curiosidade, né? E nós precisamos, na verdade, romper com essas intenções carnais de discipulado, que, na verdade, não é discipulado, né? Quando nós estamos aí envolvidos com a igreja por intenções carnais, pelo meu propósito, pelo meu desejo, pela minha intenção, pelo meu egoísmo, nós estamos equivocados quanto a o discipulado. Então, guardar a palavra é aquilo que eu disse ontem também, até usei esse exemplo, né, que o salmista diz, guardei a palavra no meu coração. Guardar é aplicar, é viver, é internalizar ela, é ser discipulado por ela, é ter a mente e o coração protegidos por esta palavra. Então, guardar é muito mais, né? O Jesus usa a palavra guardar, mas usa para, né, um ciclo completo, né? Um conhecimento teórico e prático da palavra de Deus. Isso é ser discípulo. Então, olha que coisa importante aqui. Não há dois grupos de discípulos. Há apenas um.
apenas um. Jesus era seguido por curiosos, por multidões, por admiradores, por pessoas que, né, por seguidores. Tinha uma multidão, que era o círculo maior, que estava no entorno dele. Comida, peixe, pão, né, milagre. Tinha os seguidores, né, um bom exemplo era Nicodemo, seguia meio que a distância, né, depois vai aparecer até no final da morte de Jesus, lá juntamente com José de Arimateia, né, quando Jesus é sepultado, mas era um seguidor. Agora, o discípulo é um grupo só. São aqueles que dedicam sua vida ao serviço de Cristo. E serviço de Cristo não é o serviço da igreja. O serviço da igreja pode compreender o serviço de Cristo, mas o serviço de Cristo não se resume ao serviço da igreja. Porque as pessoas às vezes se enganam. Ah, estou trabalhando na igreja, estou trabalhando para Jesus. Talvez não. Talvez não. Por quê? Está fazendo para quem? Está fazendo por uma obrigação? Está fazendo por uma intimação? Está fazendo porque outros fazem? Está fazendo para, né, preencher um vazio? Ou está fazendo para satisfazer o ego? Isso não é para Jesus. Então, o serviço de Cristo não compreende apenas o serviço da igreja. Ele é parte, tá? É parte integrante. Mas o serviço de Cristo vai além. O serviço de Cristo é falar das boas novas. Esta é a principal tarefa do serviço de Cristo. E aí, não só quem ocupa o púlpito, mas é para todos os membros desse corpo de Cristo, tá? Então não há dois grupos de discípulos, há um. E outra coisa importante, os discípulos confessam Jesus. Então, aquela multidão, aqueles seguidores, quando tinham que confessar Jesus, arrepiaram. A mensagem está dura, vamos embora. Jesus olha para os 12, querem ir também? Então o discípulo confessa. Pedro diz, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Confessando. Então o discípulo confessa Jesus. Eu sou dele. Ele é meu Senhor. Minha vida é guiada por ele. Então é preciso confessar Jesus. E aí nós entramos numa parte interessante, que são as características de um discípulo, tá? Muito importante, porque aqui nós desenvolvemos onde nós precisamos nos encaixar, como nós nos encaixamos, tá? Primeiro ponto, amar Jesus sobre todas as coisas. Deixa eu compartilhar um texto com vocês aqui. Está em Lucas, vamos pegar ali, Lucas, capítulo 14. Opa, deixa eu ver aqui. Um minuto aí. Aí. Lucas 14, 26 e 27. Aqui. Está em amarelo. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha que palavra dura de Jesus, gente. Olha que palavra difícil de Jesus. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida. O próprio Jesus, né? Vai dizer, quem quer ganhar a vida, perdê-la-á. Então, ser discípulo de Jesus não é tão fácil assim como muitas vezes a gente acha que é, aparenta ser. Então está dizendo que é difícil. Não, é simples, mas é uma tarefa árdua de negar a si mesmo. Tá? Então, o discípulo, primeiro passo, ele ama Jesus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas.
Ele não pode amar, próprio Jesus vai dizer, né? Ninguém consegue servir a dois senhores, vai amar a um e desagradar ao outro. Então, se o nosso coração é um trono, ou melhor, se o nosso coração é um altar, esse altar está adorando quem? Precisa adorar ao Senhor. Porque se outro estiver nesse altar, o Senhor não está em segundo, nem terceiro, nem em quarto. Ou o Senhor é Senhor das nossas vidas, ou ele não é nada nas nossas vidas. Amém? Segundo ponto, é o texto de João 8,31 que eu citei. Então, a segunda característica de um discípulo, ele pratica a palavra. Nós precisamos conhecer, nós precisamos dominar. Alguns vão avançar mais, outros menos, não tem problema. Mas o que nós precisamos como discípulos de Jesus não é conhecer o grego, não é conhecer o aramaico, não é ser um especialista em teologia sistemática. Nós precisamos praticar a palavra. Eu preciso internalizar o evangelho, ele tem que mudar a minha forma de pensar, ele tem que mudar a minha forma de me relacionar, ele tem que mudar o meu caráter, ele tem que impactar a minha vida de tal forma que eu olho para essa palavra e toda vez que eu abro ela e me vejo como pecador, essa palavra me constrange, a ponto de eu me arrepender de tal forma de, se por um acaso vier pecar, eu me sinta, né? Me sinta enojado daquele pecado que eu cometi. Porque se nisso não acontecer, qual é o caminho? Nós vamos endurecendo a tal ponto em que daqui a pouco a mente está cauterizada. Por que acontece tantos escândalos assim? Porque a pessoa vai pecando, vai pecando, vai pecando, e não se arrepende, chega um determinado momento que ela pensa, não, Deus está agindo, Deus está operando, eu estou aqui, nada está acontecendo comigo, ou seja, eu sou amadinho de Jesus, né? Estou pecando, e quando vê, a mente está cauterizada, e não há arrependimento. E aí corremos um risco seríssimo, que é aquilo que eu costumo dizer, né? Imagina ouvir de Jesus as palavras servo inútil e infiel. Então não é isso que nós queremos. Nós queremos ser conhecidos naquele dia, não desconhecidos. Então precisamos praticar a palavra, viver a palavra. Praticar é viver, é diariamente. É uma vida de devoção. De novo, está muito além de uma vida de ativismo, né? Olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu tenho um compromisso com a obra, com a igreja, com Jesus. Mas será que é com Jesus mesmo? Então, é muito mais a vida, né, prática de um crente, né, de alguém que realmente vive com Cristo, do que o compromisso eclesiástico, que é importante também, porque é nele que a gente se fortalece, é nele que a gente se cuida, é nele que a gente se exorta, é nele que a gente trilha em conjunto esta jornada, mas não se resume a isso. É isso que é importante vocês entenderem. A jornada de discípulo não se resume à igreja, né? E aí, ama o seu próximo. Olha o texto de João, tá? O texto de João 13:34. Deixa eu buscar aqui. João 13:34. 34 e 35. Diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Agora, uma coisa interessante, né? Por que Jesus estava dizendo um novo mandamento? Sendo que amar o próximo estava na lei, estava lá em Deuteronômio. Quando Deuteronômio 6, Moisés está falando para o povo, dizendo que o povo tinha que amar a Deus sobre todas as coisas, ele falou em amar o próximo também. Então não era
não era um novo mandamento. Mas por que Jesus estava dizendo que era um novo mandamento? Porque lá era amar o próximo. Aqui Jesus está dizendo que o amor tem que ser mútuo. O amor tem que ser, é uma via de mão dupla. Então lá a obrigação era amar o próximo. E talvez isso acontecia na lei, né? As pessoas externavam a obediência, mas talvez o coração estava distante. O próprio Jesus vai dizer isso. Esse povo me louva com seus lábios, mas o coração está como? Distante, está longe. Então, o novo mandamento é um amor verdadeiro, onde Jesus está dizendo, assim como eu amei vocês, vocês precisam amar uns aos outros. Olha só que coisa interessante. Olha a frase final aqui. É nisto, versículo de número 35, né? Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. Como as pessoas saberão que nós somos seguidores de Jesus, irmãos? Quando nós amamos uns aos outros. Então nós precisamos ser conhecidos pelo quê? Pelo amor. Pelo amor mútuo. Como diz Paulo, entranháveis afetos. Eu não estou falando aqui, o pastor está falando só de amor. Não estou falando do amor de Deus, que é outra coisa, né? O amor de Deus, sua justiça, sua ira, é outro assunto. Estou falando das nossas relações horizontais, nossa relação como comunidade. Nós precisamos ser conhecidos pelo amor, pela bondade, pelo exercício da misericórdia, pelo exercício do perdão, pelo exercício da mão estendida, não da condenação. É claro que o lobo a gente trata de forma diferente. A própria palavra vai dizer como tratar o lobo. Calvino dizia, né, o pastor tem que ter duas vozes, uma para chamar as ovelhas e outra para espantar os lobos. Então, no sentido de que o lobo a gente trata de um jeito, mas família da fé, a gente se ama, a gente se protege, a gente tem amor um pelo outro. Isso nos caracteriza como discípulos de Jesus. Tá? Outro ponto importante o discípulo de Jesus, ele dá fruto. João, capítulo 15, e o verso de número 8. Vamos lá. 15, 8 diz assim, ó. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. E aí entra um ponto importante, né? Muitos de nós aqui aprendemos que frutificar é ganhar almas. Ganhar almas é uma implicância do fruto. De novo, frutificar não é ganhar almas. Ganhar almas é uma implicância do fruto. O fruto é aquilo que me mostra como discípulo de Jesus. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, fé, mansidão, domínio próprio. Posso ganhar alguém? Posso trazer alguém para Cristo por intermédio do meu fruto? É lógico que posso. Quando eu exerço amor, quando eu exerço a paciência, quando eu exerço o domínio próprio, mas frutificar não é ganhar almas, porque existem pessoas que são exímias evangelistas e não frutificam, não geram fruto do Espírito. Tá? Quantas pessoas têm um dom de arrastar multidões, de trazer pessoas, mas não têm um fruto na sua vida? Jesus está dizendo que meu Pai é glorificado, né, quando vocês dão frutos. E esses frutos, Paulo vai dizer a característica do fruto, né, usando o exemplo, né, até mesmo pegando o exemplo do que Jesus diz de videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim, eu só posso gerar fruto no Espírito quando eu permaneço em Jesus. Amor, bondade, paz, alegria, amor, paciência, bondade, longanimidade, só posso gerar em Cristo. Domínio próprio só posso gerar em Cristo. O verdadeiro amor, a verdadeira paz e a verdadeira alegria só é possível quando eu estou em Cristo. Então, por isso que Jesus diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Se vocês não estão ligados na videira, pode até amar, mas não é o amor como um discípulo de Jesus ama. Então, gerar fruto
é muito mais do que ganhar almas. Ganhar almas é uma implicância desse fruto, né? Uma consequência desse fruto. Tá bem? Pois bem, próximo ponto é os alvos para o discipulado. Quem são as pessoas quem são as pessoas alvo para o discipulado? É o recém-convertido, não é? Quem é aquele que não conhece Jesus? Então, primeiramente, primeiro alvo para o discipulado é o recém-convertido. Né? Aquele que está aprendendo o processo do arrependimento, da fé em Cristo, o processo da regeneração, justificação, adoção, santificação. Não se preocupem com esses termos agora, porque nós temos uma aula chamada salvação, em que a gente aborda essa ordem da salvação, tá? Mas conversão é o processo de eu me arrepender e desenvolver a fé em Cristo. Então, o convertido é aquele que se arrepende e professa a fé na pessoa e na obra de Cristo. Não esqueçam disso. Na pessoa e na obra de Cristo. Aí eu passo por um processo de regeneração. Ou seja, a minha natureza antes caída, agora é uma natureza redimida. E esse processo vai acontecendo simultaneamente, é o processo da justificação. Ou seja, como Paulo vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Então, nós somos justificados e adotados pelo Espírito de adoção. E aí se abre o quê? O processo, olha só, regeneração, justificação e adoção não são processos que nós participamos. Ou seja, é Deus que estabelece a partir do momento em que eu creio, me arrependo e tenho fé. Aí vem a regeneração, saio da natureza caída para uma natureza redimida, sou justificado, nenhuma condenação há, e sou adotado como filho. E a partir daí eu vivo um processo de santificação. Eu me santifico, porque não é só conversão. O próprio autor dos Hebreus vai dizer, né? Buscai a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Então a santificação é um processo de um discípulo de Jesus também, tá? Então isso se dá quando a pessoa se converte, tá? Então ela é um alvo para o discipulado. Um outro alvo para o discipulado é aquele que está em formação, ele já passou daquela etapa inicial e ele está em processo de aperfeiçoamento. Ele está na jornada do discipulado, né? Ele manifesta os dons, ele precisa caminhar em companheirismo, ele vê o testemunho, ele começa a ter clareza sobre o evangelho e ter clareza sobre o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Então, clareza do evangelho. Opa, né? Eu preciso mudar, eu preciso amar, eu preciso viver a palavra, eu preciso exercer a bondade, eu preciso realmente ter o caráter de Jesus, eu preciso frutificar, eu preciso estar no corpo. Então, o evangelho começa a ficar claro para essa pessoa, né? Começa a ficar transparente, porque ela está em formação, ela já passou do novo nascimento e ela está em desenvolvimento, né? Em busca da maturidade. E também aqueles que estão prontos para discipular. Então, todas as pessoas são alvos para o discipulado, né? Eu sou alvo para discipulado. Eu preciso ser discipulado. Todos nós precisamos ser discipulados. Então, tem situações em nossas vidas que muitas vezes, como eu falei ontem, né, a gente fica indeciso. O que fazer? Qual decisão tomar? E às vezes alguém mais experiente, que já passou por aquilo, pode ser o nosso discipulador. Não significa que eu vou ser discipulado a vida inteira pela mesma pessoa. Quantas pessoas já passaram pela vida de vocês, na jornada de vocês como cristãos, que discipularam vocês, que ajudaram vocês em momentos cruciais da vida e em momentos também aqueles mais insignificantes, mas não deixaram de ser discipuladores de vocês. Então nós não somos discipulados, e aí está o ponto importante. Por que o discípulo é de Jesus? Imaginem se cada pessoa que passou pela vida de vocês reivindicasse, não, o discípulo é meu.
Não, o discípulo pertence a mim, não é do fulano, não é do pastor Beltrano, não é do ciclano. Não, o discípulo é de Jesus. Então, muita gente contribuiu para que nós chegássemos até aqui. Todos nós. Né? Quantas pessoas aqui nós estamos? 3, 6, 9, 12, 15, 18, mais 19, 20, 21, 22, né? Mais de 20 pessoas. Imaginem multiplicar quantos discipuladores tiveram na vida dessas 20 pessoas. Então, para que nós aqui chegássemos nesse ponto, muita gente trabalhou, né? Muita gente discipulou. Né? E aí, né, sem entrar em detalhes, mas foram importantes nas nossas vidas. Então, por quê? Porque o discípulo é de Jesus, não é nosso, não é meu, não é de vocês. Então, essa jornada ela é completada desse jeito. E aí, nós que somos alvos, até os alvos, né, aqueles que estão prontos para discipular, também são alvos, por quê? Para manter o aperfeiçoamento. Por que tem tanta gente que cai? Por que há tanta gente que chega no topo e desaba? Porque chega no momento que ele pensa assim, não, eu sou o cara. Então tá todo mundo abaixo de mim, eu falo e todo mundo me escuta. Não. Gente, é todo mundo discípulo de Jesus. Não é porque um está num posto e outro no outro que a gente chega num nível que a gente não pode ser mais corrigido. Pelo contrário. Né? Nós precisamos manter o aperfeiçoamento. Nós precisamos manter a disciplina, a vocação, né? A disciplina de oração, de leitura da palavra. Então, a todo momento, nós precisamos ser lembrados dessas disciplinas espirituais. Né? De fazer um devocional, de ler a Bíblia todos os dias, de orar todos os dias. Se nós esquecemos disso, né, nós estamos à beira de um precipício. Quando nós quando nós encerramos um dia sem orar, sem ler a Bíblia, é um dia perdido, irmãos. Então nós precisamos, a gente vai deixar, tem uma disciplina que fala sobre vida cristã, e nós vamos abordar muito sobre isso também, desses hábitos espirituais. Nós precisamos, o discipulado se dá nisso também, a vida cristã se dá nisso também. Tá? E aí, a gente cria uma cultura do discipulado. Tá? O que é a cultura do discipulado? A gente entende que não basta um programa de discipulado. Não é um treinamento, não é um curso, é uma jornada. Né? Eu brinco, não é um sprint de 100 metros, é uma maratona. Né? Então, é uma jornada longa, não é uma trilha que você, pronto, corri, cumpri, sou um discípulo pronto. Não, é uma jornada. Uma jornada longa em que todos nós podemos nos discipular e sermos discípulos nesse processo. Tá? Então é necessário que o amor e o encorajamento mútuo sejam um valor. Então por que nós nos reunimos como igreja? Justamente por isso, um encorajamento mútuo. Né? Quantos de nós aqui talvez já chegou num culto, numa atividade, num compromisso, e estando desanimado, e daqui a pouco foi encorajado por alguém? Ouviu uma palavra de motivação, ouviu um testemunho de alguém que foi impactado por algo que nós realizamos, e aí a gente, né, se encoraja de novo. Por quê? Quando há uma cultura do discipulado, a cultura do amor, do encorajamento, isso passa a ser importante nessa edificação. Tá? E aí, a cultura do discipulado se torna um objetivo e uma prática constante da igreja. Né? E a igreja vai crescendo de forma orgânica, sem se preocupar com metas. A gente até estava discutindo esses dias aí com o presbitério, falando justamente do grupo de convívio e das pessoas que manifestaram interesse da abertura do grupo de convívio, e dizendo justamente, nós não temos meta para isso. Tem que ser orgânico. Talvez desse grupo aqui, queira Deus, e a esperança que eu tenho é que ao findar dessas 12 lições, a gente tenha futuros líderes de grupos de convívio. Pessoas que possam abrir as suas casas, ou que vão em alguma casa, né, leiam a palavra, compartilhem com os irmãos, esteja ali para discipular e ser discipulado. Então, o líder do grupo de convívio,
Não é aquela pessoa que talvez, né, a gente cria ao líder de célula, o líder de pequeno grupo, ele é um pequeno pastor daquele rebanho, até pode ser, mas ele também está ali para ser pastoreado, ele também está ali para ser compartilhado, ele também está ali para se edificar com a vida dos irmãos, né, com o testemunho dos irmãos, ou talvez levar uma palavra. Então, não é uma obrigação a ponto de você ter assim um cargo, né? É algo orgânico, do simples fato de nós nos edificarmos uns aos outros. Então, um ponto muito importante que eu quero deixar claro para os irmãos é justamente isso. A gente não tem metas de grupos de convívio, a gente não tem metas de crescimento, a gente sabe que quem dá o crescimento é o Senhor, né? Nós temos algumas pessoas agora para batizar, mas nós precisamos desenvolver. Não pode ser um processo que simplesmente, tem um interesse, tudo bem. A gente nem nega, né? Porque baseado em Atos ali, a conversa do eunuco da rainha de Candace e Filipe, ele diz, olha, o que me impede de ser batizado? Então, a gente não impede ninguém, mas há um desejo da igreja de preparar a pessoa, para que ela realmente saiba o que ela está fazendo, para que ela entenda qual é o propósito, né? E aí, isso tem que acontecer naturalmente, assim como o grupo de convívio, assim como essa cultura do discipulado. E aí, algo importante, né? Algo prático aqui. O que eu devo fazer em um relacionamento de discipulado? Prático. Né? O que você precisa fazer. O que é importante é que nós busquemos o quê? Ocasiões, né? Na qual a gente tenha tempo para se relacionar, porque a gente mudou a liturgia do culto. Né? Porque a gente percebeu que muitos irmãos, né, o culto terminava, eles iam embora. Né? Porque tem que acordar cedo, porque, né, tem algum compromisso, alguma coisa assim. E aí, poxa, nós estamos perdendo a oportunidade, porque o culto é isso também. O culto é para o Senhor, né, somente para o Senhor, mas é um momento de comunhão. E aí a gente mudou até mesmo a liturgia. Nós estamos para mudar, por exemplo, o Integra, que até há pouco tempo atrás era para os novos membros. Nós vamos fazer para toda a igreja agora. Por quê? Para se promover justamente esse momento de se relacionar um com o outro, né, de forma intencional. Para quê? Para que a gente se encoraje e seja encorajado pela verdade da palavra de Deus. Esse é o nosso propósito. Encorajar os outros e ser encorajado pela palavra de Deus. Tá? Então, nós precisamos desenvolver relacionamentos de discipulado como igreja. E aí, uma segunda pergunta, né? Como eu posso entrar em um relacionamento de discipulado? E é básico, né? É tentar construir um relacionamento discipulado com qualquer outro membro. Então, nós não estamos aqui, tu discipula fulano, ciclano, beltrano, nada disso. Tem que ser orgânico, né? Tem que ser real, tem que ser, daqui a pouco, identificar alguém que está com problema, que está com uma necessidade, encostar e pronto. Né? Pode ser temporário, pode ser por um longo tempo, pode ser por um curto espaço de tempo, não importa. Mas a ideia, e isso o grupo de convívio acaba tornando mais efetivo também, né? Mais assertivo, porque ali tem um grupo e você acaba conhecendo aquele grupo, discipulando, vendo as dificuldades, olha, talvez eu não consiga resolver e atender, mas traz para alguém, traz para o presbitério, traz para um líder de um departamento, e a gente vai se estruturando e se ajudando mutuamente, né? E aqui, olha só, né, não é preciso nenhuma permissão minha ou da liderança para que alguém pratique o discipulado. Né? E aí, né, a gente pode chegar cedo na igreja, a gente pode ficar um pouquinho mais tarde, a gente pode participar desses momentos aqui. Eu tinha colocado refeições após o culto, né? Eu não mudei o slide aqui quando a gente fez a primeira turma, a gente tinha aquele momento depois do culto ali. Então, isso é o discipulado, né? A gente se envolver como comunidade, procurar conhecer outras pessoas. Eu estou lendo um livro que ele se chama Tornando-se uma Igreja Acolhedora. Deixa eu ver se aparece ali no quadrinho. Aqui. Ele é bem fininho, ele tem 100 páginas.
E aí ele fala muito sobre isso, né? Da gente se relacionar organicamente, não criar grupinhos, né? Ele diz, olha, o grande problema para um visitante, ele fala, né, é ele chegar numa igreja e ele ver panelinhas, não aquela panela propriamente dita, mas aquele grupinho que se fecha numa conversa. Aí daqui a pouco o visitante está ali meio perdido, né? Ninguém encosta nele, ninguém chega, e às vezes ele realmente olha, não, essa comunidade é tão fechada que não é para mim, né? Tô fora, né? Então ele vai falando sobre ser uma igreja acolhedora a ponto de nós criarmos esses relacionamentos intencionais, né? De construir naturalmente esses relacionamentos, e aí a cultura do discipulado vai se formando dentro da igreja. E aí, além de não precisar de uma autorização para você discipular alguém, a gente precisa começar logo, né? Identificar alguém que talvez, olha, vem pouco na igreja, chegou agora. Nós temos pessoas que estão chegando, né? Ah, chegou alguém, poxa, encosta lá. Talvez a gente até tenha que criar nesse primeiro momento, né? Olha, ver os discípulos, quem deseja ser discipulado, acompanhado, ou pessoas novas que estão chegando. Isso tem acontecido organicamente, né? Casais que estão chegando, pessoas que estão chegando, sempre tem alguém encostando, sempre tem alguém acompanhando. Até comentei com a Jo ontem, ó, uma pessoa tal faltou o segundo culto seguido, né? Ela não é batizada ainda, está chegando, né? Vamos ver se tem algum problema, vamos acompanhar, porque a gente precisa muitas vezes, né, ter esse olhar, né, ter esse acompanhamento, porque às vezes as pessoas dizem, eu não vou trazer preocupação, eu não vou incomodar. Elas acham que compartilhar os seus problemas e as suas dificuldades é incômodo, enquanto que, na verdade, faz parte de ser igreja, gente. Né? Compartilhar as dificuldades, compartilhar os anseios e muitas vezes as necessidades, faz parte de ser igreja. Se nós não tivermos condições de compartilharmos isso, estaremos muito longe de uma cultura de discipulado e uma cultura de uma comunidade realmente acolhedora, né? Então, a vida cristã é uma vida discipulada e uma vida que discipula, tá? Isso é ser cristão. Discipular e ser discipulado. E aí eu encerro e abro para algumas perguntas com o próprio texto que nós lemos antes, né? João 13:35. Perguntas ou contribuições, que diz, né, o texto aqui, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, tá? Então esse é o propósito do discipulado, e aí nós vamos, como igreja, entendendo isso, criando essa cultura e vivendo justamente um modelo que nos aproxime cada vez mais de uma igreja saudável. O propósito justamente é esse: ser uma igreja saudável, onde as pessoas que chegam até esta igreja experimentem o evangelho como ele é. Tá? Esse é o propósito. Ok? Alguém quer fazer alguma contribuição ou fazer alguma pergunta? Fique bem à vontade. Alguém aí? Não? Vamos lá. Fique à vontade aí, gente. Só abrir o microfone. Alguém aí? Estou acanhados na primeira aula, né? Parece até aquela turma que né, primeira vez que está formado, fica todo mundo, ninguém fala nada, daí chega na última. Não? Então tá bem. Amém, gente? Muito bom. Espero que vocês tenham
tenham gostado. Sei que o assunto, esse primeiro assunto aqui, talvez para muitos seja bem básico, seja bem trivial, mas, como eu disse, nós vamos avançar em temas mais profundos aqui, e claro, o material dessa escola, a gente procurou ser o mais simples possível, né, no sentido de não trazer termos teológicos aqui, mas termos bem práticos para a vida cristã. A próxima aula, por exemplo, vai falar de Deus e seus atributos, né, e é muito importante. Aí a gente começa a entrar em doutrinas da igreja, vamos falar de Deus, vamos falar da palavra, de Cristo, pecado, salvação, Espírito Santo, e isso tudo vai nos trazendo uma solidificação como igreja, e a gente vai avançando aí num processo muito interessante de fundamentação. Certo? Vamos, se vocês podem, abram suas câmeras aí para a gente tirar uma foto aqui e registrar esse momento. Quem é que está com câmera fechada aí? Vamos lá. A Maria, Max e Amanda, se podem abrir aí. Não sei se o Max está trabalhando. Silvano sei que está na praia, né? Irmã Ana. Vamos tirar uma fotinho aí? Deixa eu aproximar aqui, irmã Ana. Aí, quanta gente bonita. Aí. Lucas apareceu. Oi, Jojo. Mas, quantos pequenos na live ali, olha só. Na nossa discipulando os pequeninos também. A Jojo, Benício, a Lorena, a Sofia. Coisa linda, né? Olha aí. Eu tô na minha casa, Sophie. A Gigi também, olha aí que legal. Deixa, agora apareceu mais gente. Deixa eu tirar outra foto aqui, só um pouquinho. Aí. Ó, o Toby. Aí, que legal. Vamos agradecer por esse momento? Eu vou pedir para o Felipe fazer essa oração nesse momento e agradecer por esta aula. Convido vocês a perseverarem, né? São apenas 12 semanas e passa rápido, né? 3 meses passa rápido e é fundamental, isso é muito importante para que a igreja se consolide, se solidifique, a gente avance e a gente se estruture aí, se fundamente cada vez mais como comunidade. Boa noite, meus irmãos. Vamos orar, então. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, que como igreja nós nos reunimos para aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor, para sermos fundamentados, Senhor, por Ti e pela Tua Palavra nas nossas atividades, naquilo que nós vamos fazer na Tua obra, Senhor. Nós te agradecemos, nós pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, que nos fortaleça para que nós possamos seguir firmes nesse propósito, Senhor, honrando o Teu nome e sendo usados por Ti na Tua obra. E nós te agradecemos por tudo, desde já, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente bonita. Então, Deus abençoe vocês, uma ótima semana. O Lucas levantou a mão, quer falar alguma coisa aí? Não? Deus abençoe a todos, uma ótima semana. E se precisar, qualquer coisa aí, só chamar, tá bom? Tchau, tchau.